Então, Leandro, isso é muito interessante, porque no começo da semana o governo estava bastante insatisfeito com o Derrite como relator do projeto, né, que, enfim, né, com o que o Hugo Mota tinha feito. Mas eu acho que depois dessa semana o governo talvez esteja repensando essa sua insatisfação. Talvez agora eles estejam, inclusive, satisfeitos. E aqui eu elenco três motivos, né, que a gente percebeu ao longo dessa semana com essas idas e vindas do Derrite. Né? A primeira delas é que deixou claro que a direita, algo que é assim, né, nós já sabemos, é só observar um pouquinho melhor que a gente já sabe. A direita também não tem um projeto de segurança pública. Então, aquilo que se diz dioturnamente sobre a esquerda, que a esquerda não tem um projeto de segurança pública, que a esquerda não tem um projeto de segurança pública, o que a gente vê é que a direita também não tem. Além de um projeto, né, que sequer é um projeto, de fazer incursões em territórios conflagrados, matar suspeitos, e isso me incomoda muito. Eu acho que a gente deveria se incomodar muito mais enquanto sociedade, de como a gente trata isso. Então, como a imprensa também trata isso muitas vezes, que se diz, foram mortos 120 suspeitos. A gente não tem um estado, né, em que a gente tem a pena capital. E mesmo estados que têm pena de morte têm um julgamento. Então, quando a gente fala em suspeitos, morte de suspeitos, a gente está falando em morte de pessoas que não foram julgadas. Isso fragiliza o nosso Estado democrático de direito. Então, fora essa ideia de que é preciso invadir os territórios, e esses territórios, eu não estou dizendo, esses territórios precisam ser retomados, esses territórios não podem ficar nas mãos do crime organizado. Mas, né, a direita, o projeto, a ideia de segurança pública da direita vem sendo ao longo dos anos, eu diria talvez até mesmo ao longo das décadas, matar pessoas que eles acham que são suspeitos. E geralmente essas pessoas são pessoas negras, né, que vivem em territórios vulneráveis, então a gente tem aí uma dinâmica muito perversa. Então, essa semana, com o Derrite, isso ficou claro. A direita também não tem um projeto de segurança pública. Esse vai e vem do Derrite mostra, né, essa confusão nesse projeto. Deixou claro também, né, que a direita há eu diria, algo muito estranho no Reino da Dinamarca. Por que deixar a Polícia Federal, que é das polícias no Brasil, é a polícia que goza de maior confiança da população, é a polícia que tem os melhores resultados. Então, por que vamos subordinar a Polícia Federal aos governadores? Porque quando a gente observa o crime organizado hoje, esse crime organizado está entranhado em diversas instâncias da sociedade. Ele não está só apenas nos territórios vulneráveis. Ele está na Faria Lima, ele está nas câmaras municipais, ele está nós temos deputados ligados ao crime organizado, então isso, né, precisa, aí a gente não tem mais essa figura do crime organizado como que acontece apenas em territórios vulneráveis. Então, né, quando eu digo que o crime organizado está entranhado, eu acho muito complicado daí você deixar essa decisão para governadores que podem estar também, né, sofrendo pressão, do próprio crime organizado. Então é muito estranha. Né? Então, quando eu falo, né, tem algo muito estranho nesse reino da Dinamarca, né, aludindo aí, né, ao Hamlet, né? Então, o que está acontecendo? Por que a gente vai deixar uma polícia que tem bons resultados, que tem alta confiança da população de fora desse processo de um crime organizado que não está apenas nos estados? Ele inclusive se transnacionalizou. Então, por que a gente vai deixar, né, essa polícia fora desse debate? E, por fim, também tem um ponto aí desse debate que é essa infértil
e não é de agora, né, esse infértil debate entre técnica e pragmatismo, né, ligados à direita, geralmente, e ideologia ideologia e política ligado à esquerda. Então, sempre quando se quer desqualificar, né, geralmente a oposição de esquerda se fala, não, mas eles estão politizando o debate. Mas o debate é também político, é também técnico. E eu vejo isso não apenas nesse debate de segurança pública, mas sempre quando a gente vai debater economia, a gente vai debater outros temas no Brasil, a gente faz essa cisão absurda e inexistente entre técnica e ideologia, né? Então, como se não houvesse uma dimensão ideológica na técnica, como se a gente não tivesse aí, né, possibilidades e uma tentativa, né, de visão de futuro, de perspectiva, de o que eu quero com essa técnica, onde eu quero chegar, quais são as minhas ideias, qual é a minha visão de mundo. Isso tudo também está na técnica. Né? Então, assim, eu acho que essa semana também foi mais uma cerejinha nesse bolo de que mostra que esse debate, não, então a gente precisa de alguém técnico. Né? Então, o Derrite seria essa pessoa técnica, mas qual técnica é essa? Né? Porque o histórico do Derrite é bastante complicado, né? Como a gente sabe.